bring you greetings in the name of the Lord Jesus. And I would also like to greet you from the saints at Kenwood Baptist Church in Louisville, Kentucky. E trago a saudação também da Igreja Batista Kenwood em Louisville, Kentucky. And I want to thank you for your hospitality to me. E eu queria agradecer a hospitalidade de vocês para comigo. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma oração. Father, we thank you that Pai, nós te agradecemos. as a father has compassion on his children, Como pai, o Senhor tem compaixão dos seus filhos. so you have compassion on us. Portanto, o Senhor tem compaixão de nós. Lord, we praise you that you do not treat us as our sins have deserved. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor não nos trata conforme os pecados que temos. Though we are dust and uncleanness, Ainda que sejamos pó e estejamos sujos, by your grace in the Lord Jesus, pela sua graça no Senhor Jesus, you have provided a way for us to be born again, o Senhor nos deu uma forma de nascermos de novo, cleansed of all our sins, limpar-nos de todo o pecado and welcomed into your house. e nos dar as boas-vindas à sua família, à sua casa. And for this we praise you in the name of the Lord E Jesus, por isso nós te louvamos no nome do Senhor Jesus, asking that you would open our eyes to all that you've done for us pedindo que o Senhor abra os nossos olhos por tudo que tens feito por nós and cause our hearts to rejoice in you. e faça os nossos corações se alegrar no Senhor. Lord, we come to you to drink of living water, Nós vimos até ti, Senhor, para beber das águas vivas and we pray that you would make us never thirst again. e oramos para que o Senhor nunca nos deixe morrer de sede. And we ask it in Jesus' name. E oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Back in the United States, Bom, lá nos Estados Unidos, my sons play baseball, meus filhos jogam beisebol. and I'm coaching them. E eu sou o técnico deles, né? And so while my 3 older sons are out on the baseball field getting as dirty as they possibly can, E aí um dos meus mais velhos, quando se suja o máximo que ele consegue lá no campo de beisebol, my wife is in the stands, minha esposa está lá sentada na arquibancada, and she is taking care of our 4-year-old daughter and our 1-year-old son. e aí ela está tomando conta da nossa filha de 4 anos e do nosso filho de 1 ano. And while the older boys are out on the field playing baseball, Enquanto os mais velhos, os 3, estão jogando beisebol, the younger 2 are over on the sidelines, os 2 mais novos estão do lado, na lateral do campo, and what they like to do is play in the dirt. e o que eles gostam de fazer é brincar na sujeira. And after a baseball game, E depois de um jogo de beisebol, the 1-year-old son and the 4-year-old daughter, o filho de 1 ano e a filha de 4, they will have dirt between their toes. e eles vão ter sujeira entre os dedos, The little boy will have dirt down his diaper. o pequenininho vai ter sujeira na fralda, They have dirt in their hair, vai ter sujeira no cabelo, dirt everywhere. a sujeira vai estar em tudo que é lugar. And they are not concerned at all E eles não estão nem um pouco preocupados about the fact that they're about to go get in my car. que eles vão entrar no meu carro daqui a pouquinho, né? Nor are they concerned Nem um pouco preocupados também that they're going to come home and all that dirt's going to be in the house. que eles vão chegar em casa com toda aquela sujeira e a casa vai ficar suja. And so my wife and I, Então, minha esposa e eu, we try to get them as quickly as possible a gente tenta o mais rápido possível from the car to the bathtub levá-los do carro para o banheiro o mais rápido que a gente consegue, because we want the house clean. porque a gente quer a casa limpa. And there's something there about the way that the Father relates to E us. tem uma coisa nisso aí que eu contei a vocês, que diz respeito à forma como nosso pai se relaciona conosco. This physical dirt that my children love to play in, Essa sujeira física que meus filhos adoram brincar nela, it's really ultimately harmless. em último caso, na verdade, é inofensiva, não faz mal nenhum. It creates work for my wife and I, Só dá trabalho para minha esposa e para mim, but it doesn't defile us. mas não nos It doesn't make us spiritually unclean. não nos faz espiritualmente sujos, Whereas with the case of God, our Holy Father, como no caso do nosso Santo Deus e Pai. He is altogether pure. Ele é totalmente puro. And no one who is spiritually dirty can enter into his house. Portanto, ninguém que seja espiritualmente sujo pode entrar na casa dele. And the problem for us is E o problema para nós that just as my children love to play in the é dirt, que, da mesma forma como meus filhos gostam de brincar ali na sujeira, we human beings love to
immerse ourselves in spiritual dirt. E nós, como seres humanos, gostamos de nos embrenhar But na in- sujeira espiritual. But in His mercy, Mas Deus, na sua misericórdia, God has provided a way for us to be spiritually cleansed. proveu uma forma de sermos espiritualmente limpos. And to see some of this, E para ver um pouco disso, I'm going to ask eu that vou pedir que a gente leia John chapter 3, verses 1 through 15 be João read. capítulo 3, versos 1 a 15. Então, que você abra aí João capítulo 3, versos 1 a 15. E nós vamos ler essa passagem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que em não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amen. Amém. The end of John chapter 2 No final do capítulo 2 de João, is a very frightening passage há uma passagem bem assustadora, because it tells us in verse 23 porque nos diz no verso 23 that while Jesus was in Jerusalem, que enquanto Jesus estava em Jerusalém, there will be people seeing the signs that he was doing, as pessoas estavam vendo os sinais que ele estava and they were realizando, believing in him. eles estavam crendo nele, But in verse 24, we see that Jesus was not entrusting himself to these people. mas a gente vê no verso 24 que o próprio Jesus não estava se confiando neles. And this is puzzling and frightening to us. E isso é assustador, é um segredo para nós, para discernir. Because normally, Porque normalmente, when someone believes in Jesus, quando alguém acredita em Jesus he ou crê em receives Jesus, that person. ele recebe essa pessoa. John 1, 12 and 13 even say João 1, 12 e 13 that to all who received him, diz que todos aqueles que o receberam, God gave the right to become children of God. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. And so this is surprising Portanto, isso é surpreendente, that people would be believing in Jesus que as pessoas podem estar crendo em Jesus and he would not be entrusting e himself ele to pode them. não estar confiando a essas pessoas. We get some of the explanation for this in verse 25, E a gente recebe um pouco da explicação disso no verso 25, when it tells us that he knew what was in man. porque o texto diz que ele sabia o que estava na natureza humana. So Jesus knows how people are. Portanto, Jesus sabe como as pessoas são. And it seems that there is a strong connection between the end of John 2 and the beginning of John 3. E parece que há uma forte conexão entre o final de João capítulo 2 e o início do capítulo 3 de João. Because the last words of John 2:25 Porque essas últimas palavras do capítulo 2, no verso 25, are that Jesus knew what was in man, diz que Jesus sabia o que era a natureza humana. and then the first words of John 3 E as primeiras palavras de João 3 are that there was a man of the Pharisees. diz lá que havia um homem dos fariseus. So the word man is connecting the end of John 2 to the beginning of John 3. Portanto, a palavra homem conecta o final do capítulo 2, no verso 25, com o capítulo 3 no início. And then similarly, as verse 23 had said, they saw the signs that he was doing. E da mesma forma que no verso 23 está dito que eles viam sinais que ele fazia, Nicodemus is going to say Nicodemos vai dizer that
no one can do the signs that you do. Que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. So the reference to the man and Yeah. the signs and the doing E a referência ao homem, aos sinais e a realização desses sinais are tying together John 2 and John 3. estão ligando João 2 a João 3. And I think that indicates E eu creio que isso indique that Nicodemus is an example que Nicodemos é um exemplo of the kind of person that Jesus is not entrusting himself to. do tipo de pessoa que Jesus não está se confiando a ele. And so what this communicates to us E o que isso nos comunica ou nos ensina is that in order for Jesus to entrust himself to someone, é que, de modo que Jesus se confie a alguém, they need what Jesus will communicate to Nicodemus. essa pessoa precisa o que Jesus comunicou a Nicodemos. And what Jesus is going to communicate to Nicodemus E o que Jesus vai comunicar a Nicodemos is that he must be born é again. que ele precisa nascer de novo. And Jesus is going to explain this new birth to Nicodemus. E Jesus está para explicar o que é esse nascer de novo a Nicodemos. And this new birth that Nicodemus needed E esse novo nascimento que Nicodemos precisa is the same new birth that is available to all who will believe in Jesus. é o mesmo novo nascimento disponível a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. If you're not a believer in Jesus, Se você não é um crente em Jesus Cristo, every believer in this room ou melhor dizendo, todo crente wants you to experience this new todo birth. crente nessa sala aqui quer que você experimente o novo nascimento. If you are a believer in Jesus, Se você é um crente em Jesus Cristo, this new birth is what cleanses us. esse novo nascimento é o que purifica a gente. We all need this new birth. Todos nós precisamos desse novo nascimento. We speak a different language. Nós falamos uma linguagem diferente. I live in a different country from the one you live in. Eu moro num país diferente do de vocês. We live in different cultures. Vivemos em culturas diferentes. But the language of the scriptures is universal. Mas a linguagem da Escritura é universal. The language of the Bible speaks to every heart. A linguagem da Bíblia fala a todos os corações. So let's look together Vamos olhar juntos, então, at what this passage teaches us about the new birth. o que essa passagem nos ensina a respeito do novo nascimento. And we begin by considering Nicodemus E queríamos começar considerando Nicodemos, in John 3, verses 1 and 2. nos versos 1 e 2 de João 3. We're told in John 3, verse 1, A gente disse que no verso 1 de João 3, that Nicodemus was a man of the Pharisees. que Nicodemos era um homem dos fariseus. This means that he's a religious man. Significa que ele é um homem religioso. He's devoted to the scriptures of Israel. Ele é um devoto das Escrituras de And, Israel. and not only is he religious, Mas não apenas religioso, he's also a man of significance. mas é um homem importante. We're told that he's a ruler of the Jews. Está dito que ele é um dos principais dos judeus. This probably means that he was a member of the Sanhedrin. Provavelmente, isso quer significar que ele era um membro do Sinédrio. In verse 10, No verso 10, Jesus asks him, he says to him, "Are you the teacher of Israel?" Jesus pergunta, você é mestre em Israel? And this indicates that Nicodemus might have been a preeminent teacher in Israel. Isso indica que Nicodemos poderia ter sido realmente um proeminente mestre em Israel. So Nicodemus is an important person in Jerusalem. Portanto, Nicodemos é uma pessoa importante em Jerusalém. And he doesn't come to Jesus the way that some Jews do. E ele não vem a Jesus da forma como alguns judeus vinham. In Mark chapter 3, we read of some Pharisees saying that Jesus had a demon. Em Marcos capítulo 3, a gente ouve dizer de alguns fariseus que afirmavam que Jesus tinha demônio. In John chapter 7, we will see that other Jews are ready to accuse Jesus even though they haven't tried him. Em João capítulo 7, a gente ouve de outros fariseus que queriam acusar Jesus mesmo antes dele ser julgado. But Nicodemus has an open mind. Mas Nicodemos tem uma mente aberta. And he comes to Jesus. E ele vem a Jesus. He comes at night. E ele vem de noite. And this is probably reflecting the way Provavelmente isso reflete a forma that Jewish students of the Bible would discuss the scriptures at night. que os judeus estudiosos da Bíblia discutiam as escrituras de noite. And in verse 2, No verso 2, we see that Nicodemus is a humble man nós vemos que Nicodemos é um homem humilde, because he is a learned rabbi in Jerusalem, porque ele é um homem, é um reconhecido, um rabino reconhecido em Jerusalém, willing to address this younger country carpenter from Nazareth querendo se
se dirigir a esse jovem carpinteiro de Nazaré as rabbi. e se dirigindo a ele como rabi. And there's an important point for us here. É um ponto muito importante para nós aqui. You cannot come to Jesus in pride. Você não pode vir a Jesus Cristo com orgulho. You can only come to Jesus if you recognize that he is greater than you are. Você só pode vir a Jesus se você reconhecer que ele é maior que você. So this is a very good sign that we see about Nicodemus. Então esse é um sinal muito positivo que vemos a respeito de Nicodemos. It's really a stunning demonstration of pride on his part. É impressionante, é uma demonstração impressionante do lado dele. That this teacher of the Jews Que esse mestre dos judeus would address Jesus as rabbi. se dirige a Jesus como rabino, como rabi. And then not only is he humble, E ele não é somente humilde, he recognizes that God is at work in what Jesus ele is doing. também reconhece que Deus está operando naquilo que Jesus está fazendo. Whereas others are denying that it's God's power, Enquanto outros estavam negando que era o poder de Deus, even saying that it's the power of an evil spirit at work até in mesmo Jesus, dizendo que era um poder de espírito mau que operava em Jesus, Nicodemus knows that it's God at work in Christ. Nicodemos sabe que é Deus operando em Cristo. And then Jesus acknowledges what Nicodemus has said. E Jesus então reconhece o que Nicodemos disse. And in verses 3 through 8, Jesus tells Nicodemus what he needs. E no verso 3 a 8, ele diz a Nicodemos o que Nicodemos realmente precisa. And there's a very important message for us E há here. uma mensagem muito importante para nós aqui. Jesus says to Nicodemus in verse 3, Jesus disse a Nicodemos no verso 3: Truly, truly, I say to you, em verdade te digo, unless one is born again, se alguém não nascer de novo, he cannot see the kingdom of God. não pode ver o reino de Deus. This phrase, he cannot see, Essa frase, não pode ver, could be translated, poderia ser traduzida, he is not able to see. ele não é capaz de ver. So this new birth Portanto, esse novo nascimento gives to us the ability to perceive. nos dá a capacidade, a habilidade de perceber. There are spiritual eyes that are given to us, São olhos espirituais que são dados a nós, by which we perceive God's kingdom. através dos quais nós percebemos o reino de Deus. And apart from the new birth, E fora do novo nascimento, it's impossible, é impossível. incapable. Nós somos incapazes. There is no ability to see God's kingdom Não há nenhuma habilidade de vermos o reino de Deus, unless one is born again. a não ser que sejamos nascidos de novo. Nicodemus is surprised by this. E Nicodemos se surpreende com isso. He thinks that Jesus is talking about physical birth. Ele acha que Jesus está falando de um nascimento físico. And so he asks in verse 4, E aí então ele pergunta no verso 4: how can a man be born when he is old? mas como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Ele tem como entrar uma segunda vez no ventre materno? But this is not the kind of new birth that Jesus is describing. Mas esse não é o tipo de novo nascimento que Jesus está descrevendo. Jesus is not speaking of a physical birth. Jesus não está falando aqui de um nascimento físico. Jesus is speaking of a spiritual birth. Jesus está falando de um nascimento espiritual. And to get at what kind of spiritual birth we're talking about, E para entendermos que tipo de nascimento espiritual é esse que estamos falando, we should consider this phrase, unless one is born again. nós precisamos considerar essa frase, a menos que alguém seja nascido de novo. There's a double meaning in that phrase, born again. Há um significado duplo nessa frase ou expressão, nascido de novo. It can mean born again as in born a second time, Se pode significar nascido de novo como uma segunda vez, and it can also mean born from above. mas também pode significar nascido do alto. The word rendered again A palavra de novo, in Greek can mean both from above and a second time. em grego, pode significar do alto ou uma segunda vez. So this is not merely the repetition of the process of being born. Isso não é apenas uma repetição do processo de nascer de novo, de nascer. It's a new birth from above. É um novo nascimento do alto. And that indicates that it's a new birth that God accomplishes for E us. isso é um novo, indica que é um nascimento que é Deus que consegue fazer por nós. And when God causes us to experience this birth, E quando Deus nos faz experimentar esse nascimento, He gives us the ability to perceive His kingdom. Ele nos dá a habilidade de vermos o reino dele.
It's as though, before we experience the new birth, E diz então que antes de experimentarmos o novo nascimento, we're lost in the darkness. We cannot perceive God's kingdom. não podemos ver o reino de Deus. But once we've experienced the new birth, Mas uma vez experimentando o novo nascimento, now we have the ability to see. agora temos a habilidade, a condição de ver. And then when Nicodemus asks if this is talking about spiritual or physical birth, E quando Nicodemos fala que ele tá tratando de nascer fisicamente, Jesus elaborates on the meaning of this in verse 5. Jesus ele elabora nesse sentido no verso 5, ele explica um pouco melhor. And when he elaborates, E quando ele explica um pouco melhor, he explains from Old Testament imagery. ele utiliza uma imagem do Velho Testamento, do Antigo Testamento. And so Jesus says in John 3:5, Então Jesus diz em João 3,5, "Truly, truly, I say to you, em verdade te digo, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God." quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. And this is recalling Ezekiel chapter 36. Isso está trazendo à memória uma palavra de Ezequiel, capítulo In Ezekiel 36. 36, Ezequiel 36, Ezekiel is prophesying Ezequiel está profetizando about the future cleansing that God will do on behalf of his a people. respeito do futuro, da futura purificação que Deus faria no seu povo. Under the old covenant, Na antiga aliança, the land of Israel was to be clean. a terra de Israel era para ser purificada. And then anything that drew near to the temple E qualquer coisa que se aproximasse do templo had to be holy. deveria ser santa. And your sin E o pecado de cada um would make you unclean, faria cada um imundo, but also contact with anything that was dead made you unclean. mas também o contato com qualquer coisa morta faria de uma pessoa, essa pessoa se tornar impura. So under the old covenant, Então, na antiga aliança, if you were in a tent se você estava numa tenda and someone else in the tent died, e alguém na tua tenda morresse, you were made unclean você era considerado impuro, because death is against God's purposes. porque a morte é contra os propósitos de Deus. And nothing unclean can enter into God's E, presence. portanto, nada impuro tem condições de entrar na presença de Deus. This also applied to what was outside the realm of Israel. E isso também se aplicava àquilo que estava fora do ambiente de Israel. So under the old covenant, if you left the land of Israel, Portanto, na antiga aliança, se você deixasse a terra de Israel, when you came back to the land, Quando you vo- needed to be cleansed. quando você voltasse à terra de Israel, você tinha que ser purificado novamente. And Ezekiel is prophesying of the day when God is going to bring his people back to the land. E Ezequiel está profetizando a respeito daquele dia que Deus traria o seu povo de volta para a terra. And he says in Ezekiel 36, 25 and 26, E ele diz em Ezequiel 36, 25, 26, that he's going to sprinkle clean water on his que ele people. vai aspergir água limpa sobre o seu povo. And that he's going to put a new spirit within his E que people. ele colocaria um novo espírito dentro do seu povo. What God is saying is that he's going to cleanse us from our unrighteousness O que Deus está dizendo é que ele vai nos purificar de nossas injustiças and replace our old sinful impulses e trocar os nossos impulsos pecaminosos with new righteous impulses. com impulsos justos, justificados. And this is what Jesus is alluding to in John E é isso que 3:5. Jesus está se referindo aqui em João 3,5. When he speaks of being born of water and spirit, Quando ele fala que é sobre nascer da água e do Espírito, he's speaking of a cleansing ele está falando de uma purificação and of a new attitude that God gives to us. e uma nova atitude que Deus nos dá. So there's an old catechism question Então, existe uma pergunta do antigo catecismo that asks, what is regeneration? que diz o seguinte: o que é a regeneração? And regeneration is another way to speak of this new birth. A regeneração é uma outra forma de falar desse novo nascimento. And in the answer to the question, E a resposta à pergunta, regeneration is defined. a regeneração, Regeneration is defined. a regeneração é divina. And so the definition given Portanto, a definição dada is that regeneration é que regeneração is a work of the Holy Spirit é uma obra do Espírito Santo, by which the heart is renewed através da qual o coração é renovado, so that it turns de forma que ele se vire
from the love of sin do amor pelo pecado to the love of holiness, para o amor à santidade, and from enmity and disobedience pela desobediência e afastamento, to the love and service of God. para o amor e serviço a Deus. And this is what Jesus is talking about É for isso que Jesus Nicodemus. está falando com Nicodemos aqui. He's saying that when you experience the new birth, Ele está dizendo que quando você experimenta o novo you're nascimento, cleansed by water, você é purificado por água. and you're given a new spirit, E a você é dado um novo espírito. so that whereas you used to love sin, Portanto, você que amava o pecado, now you love holiness. agora começa a amar a santidade. Whereas you used to love disobedience, Quando você amava a desobediência, now you love God's commandments. agora você ama os mandamentos de Deus. And this is what Jesus means E é isso que Jesus quer dizer when he says, unless one is born of water and spirit, quando ele diz que a menos que quem não nascer da água e do Espírito he cannot enter the kingdom of não God. pode entrar no reino de Deus. It's much more serious than my children getting into my car in their dirt. É muito mais sério do que a história dos meus filhos entrando no meu carro sujos. When my sons come home from the baseball Quando eles field, vêm do campo de beisebol, they have dirt all in their eles socks. têm sujeira em todos os lados. And they walk into the kitchen Eles entram na cozinha and they pull those socks off. e eles tiram a meia suja And dirt goes everywhere. e aí aquela sujeira vai para tudo que é lado. It's far, far worse Isso aqui é muito, muito pior. to contemplate entering the presence of God Contemplar a entrada na presença de Deus in all of our spiritual filth. em toda a nossa sujeira, com toda a nossa sujeira God won't espiritual. permit it. Deus não vai permitir. If we were to do that, Se fizéssemos isso, His holiness would strike out against us, a sua santidade nos atingiria and we would be struck dead like Nadab and Abihu. e seríamos mortos como Abidab e Nadab e Abiú. And so, because He loves us as a father loves his children, Porque da forma como ele nos ama, como um pai ama seus filhos, God provides a way for us to be Deus cleansed. provê uma forma de sermos purificados. And the way is this new birth by water and spirit. E o caminho é esse, um novo nascimento pela água e pelo Espírito. This is a cleansing Isso é uma purificação that washes away all our sin. que lava-nos de todo pecado. If you experience this cleansing, Se você experimentar essa purificação, if you experience the new birth, se você experimentar o novo nascimento, all your sin is washed away. todo o seu pecado é lavado. And if you experience this new birth, E se você experimenta esse novo nascimento, you will find that you no longer desire sin. você vai perceber que você não mais deseja pecar. O You pecado. want to obey God. Você quer obedecer a Deus. Don't you want that? Você não quer isso? Don't you want to have all your sins washed Você não away? quer que todos os seus pecados sejam lavados para And longe don't de you want você? don't you want to do what is right? Você não quer querer fazer aquilo que é certo? This is what Jesus is offering to É isso que Nicodemus. Jesus está oferecendo a Nicodemos. And so Jesus continues to elaborate on Jesus this, continua então a elaborar nesse tema, saying in verse 6, dizendo no verso 6, that which is born of the flesh is flesh. que aquele que é nascido da carne é carne. And he's talking there about our physical birth of our mothers. E ele está dizendo o seguinte, esse é sobre o nascimento físico que temos da nossa mãe. We might call it our first birth. Chamamos do primeiro nascimento. And then he goes on to speak of the second birth, E aí ele continua falando do segundo nascimento. this spiritual rebirth. É esse renascimento do Espírito. And he says that which is born of the Spirit is spirit. E ele diz o que é nascido do Espírito é Espírito. That means that if you experience this spiritual rebirth, Isso significa que se você experimenta o renascimento espiritual, you now partake of and belong to the Holy Spirit. agora você participa e pertence ao Espírito Santo. And apparently Nicodemus is surprised by this. E aparentemente Nicodemos se surpreendeu com isso. Because Jesus goes on to say in verse 7, Porque Jesus no verso 7 diz: do not marvel that I Não- said to you, you não- must be born again. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. And then Jesus explains the activity of the Holy Spirit. E aí Jesus explica a atividade do Espírito Santo. And there's a play on words here, Tem um jogo de palavras aqui. because the Greek and Hebrew word for spirit Porque a palavra grega e hebraica para espírito can also be translated wind. pode também ser traduzida por vento. The same word refers to both the wind and the spirit. A mesma palavra se refere a vento e espírito. So Jesus says the wind blows where it wishes, E Jesus então diz que o vento sopra onde quer. but it could also mean the spirit blows where it wishes. Mas ele também pode querer dizer o espírito sopra onde quer. And there's another passage in the Old Testament E há uma outra passagem no Antigo Testamento where the wind comes blowing into dry bones. e onde o vento vem
vem soprando sobre ossos secos. Jesus has just referenced Ezekiel 36, Jesus acabou de se referenciar a Ezequiel 36. and now it's as though he's referencing Ezekiel 37, E agora parece que ele está referenciando a Ezequiel 37. where Ezekiel prophesied to the wind, Quando Ezequiel profetiza ao vento, and the wind came blowing into the e o dry vento vem bones, soprando naqueles and God vale brought de the ossos dead to life. secos, e Deus traz aqueles ossos à vida. And that resurrection from the dead E essa ressurreição dos mortos is another image of what it is to be born again. é uma nova imagem do que significa nascer de novo. Because you go from being spiritually dead Porque você sai do estado de morte espiritual to being spiritually alive. para o estado de vida, estar vivo espiritualmente. So Jesus is trying to help Nicodemus understand. Então Jesus está tentando fazer com que Nicodemos entenda. He's speaking to Nicodemus of passages of Scripture, Ele está falando com Nicodemos de passagens da Escritura. and Nicodemus ought to know these passages. E Nicodemos deve conhecer bem essas passagens. And so Jesus says that this is the way it is with everyone who is born of the E Spirit. Jesus então diz a ele, isso é como tem que ser com todo aquele que é nascido do Espírito. In verse 9, No verso 9, we see that Nicodemus still doesn't get it. a gente vê que Nicodemos ainda não entendeu. But there's something more here, as we'll see. Agora, tem algo mais aqui quando olhamos isso aqui. And in the response to Jesus, E a resposta a Jesus, Nicodemus says, how can these things be? Nicodemos pergunta, mas como isso pode suceder? Now, you can ask that question Você pode perguntar And fazer essa pergunta and simply mean, how does this work? e simplesmente querer dizer, como que isso funciona? But from what Jesus says in reply to Nicodemus, Mas o que Jesus responde a Nicodemos logo depois, we see that Nicodemus is not merely asking, how does this work? a gente vê que Nicodemos não está perguntando como isso funciona, Because Jesus will say to him porque Jesus responde a ele in verse 11, no verso 11 you do not receive our testimony. que ele não recebeu o testemunho. And that indicates Isso indica that when Nicodemus says, how can these things be? que Nicodemos não estava dizendo como pode acontecer essas coisas. What he means is, I don't believe you. O que ele estava dizendo é, eu não creio. And so Jesus is responding to Nicodemus. Então Jesus está respondendo a Nicodemos. And in verse 10, he says, are you the teacher of Israel? E aí no verso 10 ele pergunta, mas tu és mestre de Israel? And yet you do not understand these E não things? compreendes essas coisas? What Jesus is saying to Nicodemus is, O que Jesus está dizendo a Nicodemos? you should know Ezekiel 36 and Você 37. tem que saber Ezequiel 36 e 37. I'm talking to you about the fulfillment of what Ezekiel O que eu estou prophesied. falando aqui é o cumprimento da profecia de Ezequiel. But then in verse 11, Mas então no verso 11, Jesus says, Jesus diz, we speak of what we know falamos daquilo que sabemos and bear witness to what we have e seen. testificamos o que temos visto. And here, Jesus is claiming E aqui Jesus está dizendo that he has seen and known things that Nicodemus has not been exposed to. que ele viu e conhece coisas às quais Nicodemos não foi exposto. Jesus is claiming access to information that Nicodemus doesn't have. Jesus está dizendo que tem acesso a informações que Nicodemos não teve. And he'll continue to elaborate on E this ele as the vai passage continuar continues. elaborando nessa passagem. We just noted a moment ago A gente falou um momento atrás aí that Jesus goes on to say, but you do not receive our testimony. que Nicodemos disse, não aceitou o testemunho. Jesus diz, não aceitais o nosso testemunho. The testimony O of testemunho, Jesus o testemunho de Jesus should be received. tem que ser recebido. He is telling the truth. Ele está dizendo a verdade. He will say in John 14:6 Ele diz em João 14:6 that he is the truth. que ele é a verdade. We can trust Jesus. Podemos confiar em Jesus. We need the testimony of Jesus. Nós precisamos do testemunho de Jesus. And look at what Jesus goes on to say in verse E 12. veja o que ele vai dizer no verso 12. He says, if I have told you earthly things and you do not believe, Se tratando de coisas terrenas não me credes, how can you believe if I tell you heavenly things? como crereis se vos falar das celestiais? Now, the earthly things that Jesus has described As coisas terrenas às quais Jesus se refere aqui seem to point to the fulfillments of Ezekiel 36 and 37 that we have seen. parece apontar para
as profecias de Ezequiel que foram realizadas aqui. The heavenly things As coisas celestiais seem to point to what Nicodemus has asked about in verse 9. parece que apontam para o que Nicodemos perguntou no verso 9. How can these things be? Como pode ser essas coisas? The explanation of how it is that God works in people's A lives explicação de como que Deus opera na vida das and pessoas. how it is that Jesus brings fulfillment to these E things. como que Jesus traz o cumprimento dessas coisas. Now, I think that what Jesus is about to do in verses 13 through 15 E eu creio que o que Jesus está para dizer aqui nos versos 13 a 15 is give Nicodemus a taste of these heavenly things. é dar uma prévia das coisas celestiais a Nicodemos. And so what he's doing here O que ele está fazendo aqui is continuing to hint to Nicodemus ele continua dando dicas a Nicodemos at Old Testament passages de passagens do Antigo Testamento that Nicodemus should understand. que Nicodemos deveria entender. And so the first Old Testament passage that he's going to reference E a primeira que ele se refere aqui is Proverbs chapter 30, verse 4. é a Provérbios 34, verso 4. In that verse, Agur, the son of Jakeh, Naquele verso, Agur, filho de Jaqué, asks, "Who has ascended to heaven and come down?" ele pergunta, quem subiu ao céu e desceu? And he goes on to ask, "What is his name and what is his son's name?" E ele vai Surely e you know. pergunta, qual é o nome dele, qual é o nome do filho dele? In the Old Testament, this is a great riddle. No Velho Testamento, essa era uma grande charada. The answer is not given to us. Quando a resposta não é dada para nós. And Jesus is solving the riddle for E Nicodemus. Jesus está resolvendo a charada para Nicodemos. He says to him in verse 13, Ele diz no verso 13, "No one has ascended into heaven ora, ninguém subiu ao céu, except he who descended from heaven." senão aquele que de lá desceu. Jesus is referencing Proverbs 30, verse 4. Jesus está se referenciando a Provérbios 30, And verso he's, 4, going to provide the answer to that unsolved riddle. e ele vai dar a resposta àquela charada que não tinha resposta. And the answer comes in the rest of the verse, E a resposta vem no seguinte, where Jesus says, "No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man." quando Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele de que lá desceu, And a when- saber, o Filho do Homem. When Jesus references the Son of Man, E quando Jesus se referencia ao Filho do Homem, he should ignite in Nicodemus's imagination ele deve ativar na imaginação de Nicodemos that great scene from Daniel chapter 7, aquela cena de Daniel capítulo 7, where the thrones are placed in heaven, quando os tronos são colocados nos and the Ancient céus of Days takes his seat, e o ancião de dias se assenta and then one like a Son of Man is presented before e him. como Filho do Homem se apresenta diante dele, And that Son of Man e aquele Filho do Homem is obviously the king from David's line, obviamente um rei da linhagem de Davi, because he receives there an everlasting kingdom. porque ele recebe lá um reinado eterno. And so what Jesus is doing for O Nicodemus que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui is saying that the Daniel 7 Son of Man é que aquele Filho do Homem de Daniel 7 is the answer to the riddle from Proverbs 30, é a verse 4. resposta à charada de Provérbios 34. The one who has ascended and descended Aquele que subiu e que também desceu is the Son of Man, é o Filho do Homem, the king from David's line. o rei da linhagem de Davi. Jesus is authenticating himself for Nicodemus. Jesus está autenticando a pessoa dele diante de Nicodemos. And then he goes on E aí ele continua, in verse e 14 no verso 14, to give Nicodemus more explanation from the a Old dar Testament. mais explicações sobre o Antigo Testamento para Nicodemos. And so what Jesus references next E o que Jesus se referencia logo em seguida is this episode from Numbers. é esse episódio de Números. In the book of Numbers, No livro de Números, the people had angered God, o povo irou a Deus. and God sent fiery serpents among the E people, Deus enviou serpentes venenosas. and the people were dying. E as pessoas estavam morrendo de picadas. But God provided a way for them to be delivered. Mas Deus proveu uma forma para aquelas pessoas fossem libertas daquele problema. God instructed Moses Deus instruiu a Moisés to make a bronze serpent para confeccionar uma serpente de bronze and lift it up. e levantá-la. And anyone who looked away from the danger that they faced E qualquer que desviasse os olhos do perigo que estava diante de si, believing what Moses had told them,
crendo no que Moisés havia dito a eles, and looked on the lifted up serpent e olhasse para a serpente erguida, would be healed and live. seria curado e viveria. Now, Jesus is saying Jesus está dizendo that the Son of Man is going to be lifted up. que o Filho do Homem vai ser levantado. And in the same way Da mesma forma that the Old Testament Israelites had to look away from protecting que themselves, os antigos israelitas do Antigo Testamento look away from olharam trying to para save longe dos seus themselves, pecados and look to the serpent, e olharam para a serpente. Jesus is saying Jesus está dizendo that people have to stop trying to earn their salvation. que as pessoas têm que parar de tentar ganhar sua salvação. And they have to look to the Son of Man who's been lifted up. E que tem que olhar para o do homem que está levantado. And as Jesus tries to help Nicodemus understand, E na medida em que Jesus tenta fazer com que Nicodemos entenda isso, he's giving him yet another Old Testament passage. ele ainda está dando mais uma passagem do Antigo Testamento a ele. Because this reference to being lifted up Porque essa referência a ser levantado uses the language of Isaiah 53, usa a linguagem de Isaías which 53, speaks of the Lord's servant being lifted up and exalted. que fala do servo de Deus que seria levantado e exaltado. And so Jesus is explaining Então Jesus está explicando the answer to the riddle from Proverbs 30, a verse 4. resposta àquela charada de Provérbios He's 34. identifying himself as the Daniel 7:13 Son of Ele Man. está se identificando como aquele filho do homem de Daniel 7. He's claiming to be the fulfillment of the type of the bronze serpent. E ele está se declarando como aquele que cumpriu aquela visão da serpente do deserto. And he's also the Isaiah 53 Son of Man. E também ele é o filho do homem de Isaías 53. And then he concludes in verse E 15, aí ele conclui no verso 15, saying that whoever believes in him, dizendo que para que todo o que nele crê, whoever believes in Jesus, todo aquele que creia em Jesus, will have eternal life. tenha a vida eterna. What does this mean for us? O que isso significa para nós? It means that Jesus is claiming to bring in the promised kingdom of God. Isso significa que Jesus está prometendo trazer o reino de Deus para nós. Because everyone who experiences this new birth Porque todos aqueles que experimentam esse novo nascimento will see the kingdom verão o reino and enter the e kingdom. entrarão no reino. It also means Também significa that Jesus is bringing cleansing, que Jesus está trazendo purificação, renovation, renovação, the fulfillment of Ezekiel o 36 cumprimento de Ezequiel 36 and the fulfillment of Ezekiel 37, e também o the cumprimento resurrection from the dead. de Ezequiel 37, referenciando a ressurreição dos mortos. This means Isso significa that Jesus is claiming to be the key to understanding the Old Testament. que Jesus é a chave para entendermos o Antigo Testamento. Jesus is the fulfillment of the prophecies. Ele é o cumprimento das profecias. He matches and exceeds what was typified in the bronze serpent. Ele atinge e vai muito além do que foi tipificado na serpente do deserto. Jesus is the resolution of the riddles. Jesus é a solução de todas as charadas. He's the interpreter of the mysteries. Ele é o intérprete dos mistérios. He himself is the solution to the mysteries. Ele é ele próprio a solução para os mistérios. Jesus is the culmination of the centuries. Ele é o ápice dos séculos. É a culminação dos séculos. He's the goal of the ages. Ele é o dono das eras. And we want to respond E nós precisamos responder by worshiping him, adorando-o, loving him, amando-o, committing our souls to him. comprometendo nossas almas a Ele. And we can be encouraged by the example of E Nicodemus. podemos ser encorajados pelo exemplo de Nicodemos. Because here in John 3, Porque aqui em João 3, he's not yet receiving the testimony of Jesus. ele ainda não está recebendo o testemunho de Jesus. But by John 7, Mas lá mais à frente, em João 7, Nicodemus will be defending Jesus. Nicodemos vai defender a Jesus. And then by John 19, E aí, lá em João 19, Nicodemus will be risking his reputation e Nicodemos vai colocar sua reputação em risco and expending great wealth e gastando uma grande riqueza to give the corpse of Jesus a proper burial. para dar um sepultamento digno ao corpo de So Cristo. we see a progression across the Gospel of John. Portanto, vemos uma progressão ao longo do Evangelho de João. Nicodemus is moving in a positive direction, Nicodemos movendo numa direção positiva. and that gives us hope. E isso nos dá esperança, gente. Hope for ourselves Esperança para nós mesmos. as we seek to receive the testimony of Jesus, Na medida em que buscamos receber o testemunho de Jesus. and hope for everyone to whom we're communicating the gospel. E esperança para todos aqueles com quem
para quem comunicamos o Evangelho. There's great hope for us here. Há grande esperança para nós aqui. There is nothing better than what Jesus has done. Não há nada melhor do que o que There's Jesus nothing fez. better than what Jesus makes possible. Não há nada melhor do que Jesus tornou possível. There is nothing more powerful Não há nada mais poderoso that could happen to us que pode nos acontecer than the new birth that Jesus que esse brings. novo nascimento que Jesus traz. This is cleansing from sin with Isso- pure water. Isso é purificação dos pecados com água pura. Soul renewing change. Renovação de mudança da alma. The divine power of the Holy O Spirit. poder divino do Espírito Santo. And there is no lack of ability in the Holy Spirit. E não há nenhuma falta, carência no Espírito There Santo. is no impure motive at work in what God is doing. Não há nenhum motivo impuro nas ações de Deus. There's no possibility of God failing. Não há nenhuma possibilidade de Deus falhar. So behold the glory of Jesus. Portanto, eis a glória de Jesus. Trust Him. Confie nele. Be born again. Nasça de novo. Experience forgiveness for all your sins. Experimente o perdão dos seus pecados. Cleansing from all its stain. A purificação de toda a sujeira. Freedom from all its power. A liberdade de todos os poderes. A libertação de todo e qualquer poder. Be enabled to see the kingdom. Tendo se transformado, capaz de ver o Be reino. qualified to enter the Ser kingdom. qualificado para entrar no reino. Won't you turn to Jesus? Você não se entregaria a Jesus? Won't you exalt Him with everything you Você are? não exaltaria a Ele por tudo que Ele é? And won't you tell everyone that you Você know não about diria a Him? todos sobre Ele? Let's pray together. Vamos orar. Father, we thank you for Jesus. Pai, nós te agradecemos por Jesus. We thank you for explaining the scriptures to us. Nós te agradecemos por explicar as Escrituras a nós. We thank you for opening our eyes to see. Te agradecemos por abrir os nossos olhos para enxergar. We thank you for turning our hearts from sin Te agradecemos por afastar os nossos corações do pecado and giving us a love for righteousness. e nos dar um amor pela justiça. And we pray, Lord, that you would give us joy Nós oramos, Senhor, que o Senhor nos dê alegria and perseverance e and perseverança hope e esperança and the ability to communicate your truth. e a habilidade de comunicar a Tua verdade. And we pray that your Spirit E oramos para que o Teu Espírito, would cause all of your elect que o Teu Espírito opere em todos os Seus eleitos to hear the gospel and believe. para ouvir a Tua palavra e crer. Father, we thank you for Jesus. Pai, nós te agradecemos por Jesus. And we praise you in His name. Nós te louvamos no nome dele. Amen. Amém.